Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Se você chegou aqui, você não é inscrito nesse pequeno e humilde canal, eu peço que você me dê essa oportunidade, se inscreva, deixe o seu like, compartilha, conheça, né, o meu trabalho, que na verdade, mesmo sem estrutura nenhuma, o meu intuito é compartilhar com vocês o conhecimento que eu adquiro através dos livros que eu tenho, compartilhar, né, com aquela pessoa que não tem condições de comprar um livro no momento, ou não tem tempo nem para poder estar lendo, ou talvez não goste, mas que queira obter o conhecimento. E como eu sempre digo, pessoal, é muito bom a gente ter o livro nas mãos, né? Mas assim, com a minha pequena contribuição, narrando, você já vai estar inserido no livro. Às vezes você sempre ouviu falar daquele livro, nunca teve curiosidade de ler, porque às vezes, como eu disse, não gosta. Mas você já vai, a partir disso, tendo assim uma luzinha, né? Sendo acesa, e através disso vocês possam se aprofundar mais e procurar outras, né? Comprar o livro, enfim. Esse é o meu intuito e eu agradeço vocês que estão aqui. Mais uma vez, eu peço que vocês compartilhem, me dê essa forcinha aí. Tenho a esperança, né, de que um dia venha muito mais pessoas conhecer esse trabalho, ok? Então, aqui no momento a gente está narrando A Verdade Sufocada, a história que a esquerda não quer que o Brasil conheça, do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Vamos dar continuidade, ok? Governo Costa e Silva, 15 de 3 de 1967 a 31 de 8 de 1969. Arthur da Costa e Silva nasceu em Taquari, Rio Grande do Sul, no dia 3 de outubro de 1899. Estudou no Colégio Militar de Porto Alegre, sendo declarado aspirante na Escola Militar do Realengo, Rio de Janeiro. Integrou o movimento tenentista de 1922. Foi preso e, em seguida, anistiado. Foi um dos principais articuladores da Contra-Revolução de 1964. Ministro da Guerra do governo Castelo Branco, desincompatibilizou-se do cargo para candidatar-se pela Arena à presidência da República em eleição indireta. Em 3 de outubro de 1966, foi eleito presidente pelo Congresso, tendo como vice Pedro Aleixo. Foi empossado em 15 de março de 67. Seu governo enfrentou intensa atividade subversiva terrorista. As dissidências existentes no PCB deram origem a inúmeras organizações que, infiltradas nos movimentos estudantis, sindicais e camponeses, agitavam o país. O ano de 1968 foi marcado pela intensificação de tumultos, atentados a bombas, assaltos a unidades militares para o roubo de uniformes e armamentos, assaltos a pedreiras para roubos de explosivos e assaltos a bancos. Greves por toda parte abalaram a economia. A radicalização política era cada vez maior. Fatos marcantes de 1968. Intensificação do movimento estudantil, levando à morte em conflito com a polícia, o estudante Edson Luiz. Jornadas de chumbo, né? Entre aspas, com passeatas, depredações, queima de veículos, explosões de bombas, saques e viaturas incendiadas de norte a sul do país. Assalto ao Hospital Militar do Cambuci para roubo de armas. Atentado à bomba do consulado americano em São Paulo, atentado à bomba do QG do 2º Exército com a morte do soldado Mário Cosel Filho, justiçamento, né, do capitão do Exército dos Estados Unidos, Charles Chandler, justiçamento do major do Exército alemão Eduard Ernest Tito Otto Maximilian von Westenbergen,
atos de sabotagem em trens e fábricas de armas e assalto ao trem pagador na Ferrovia Santos Jundiaí com a participação de Aloysio Nunes Ferreira. Guarde esse nome. Aloysio Nunes. Lembraram? Secretário-geral da Presidência da República e depois ministro da Justiça do governo Fernando Henrique. Tá bom para vocês? Um terrorista depois veio a ser, é piada, parece piada, um terrorista veio a ser ministro da Justiça. Bom, muito oportuno é o artigo que o jornalista Hélio Gaspari publicou no jornal O Globo, de 28 de 5 de 2000, página 14, que abaixo transcrevo, abre aspas, bala em lavrador é alerta, ovo em ministro é o caos. Fecham aspas. Aspa novamente. O melhor exemplo dessa estratégia foi verbalizado pelo secretário-geral da Presidência, Aloysio Nunes Ferreira, e pela liderança parlamentar do PSDB. Eles se enfureceram porque um estudante desempregado amassou um ovo no ministro da Saúde e um manifestante bateu com um pau de bandeira no governador Mário Covas. Aloysio disse o seguinte: essas ações partiram de uma canalha de ânimo fascista. Porras loucas, membros de grupelhos extremistas. É um banditismo político. Olha só, ele falando isso, né? É demais. Pegou pesado. As leis do país têm remédio para delitos desse tipo e, no caso do ovo, dificilmente podem levar a uma pena maior do que a perda da primaridade por 5 anos. Se é pouco, pode-se fazer outra lei, mas esta é a que há. Será que um ovo vale tantos adjetivos? O ministro José Serra era presidente da UNE em 1964. A escumalha que ele representava fazia coisa pior, muito pior. Cinquentões, todos esses baderneiros lembravam-se com ternura de suas malfeitorias, é verdade, cometidas num regime democrático. O ministro Aloysio Nunes Ferreira chamava de bandidos, canalhas, fascistas e porras loucas, extremistas, os baderneiros de hoje. É forte. Lutando contra a ditadura, né, que tem um parênteses, tendo como objetivo a instauração no Brasil de um regime socialista, né, que eles não lutavam coisa nenhuma contra Ele militou na Ação Libertadora Nacional de Carlos Marighella, veja bem. Essa organização praticava aquilo que seu líder chamava de, abre aspas, terrorismo revolucionário, fecha aspas. Como quadro destacado da ALN, em agosto de 68, o atual ministro participou do assalto de um trem pagador da Ferrovia Santos Jundiaí, do qual levaram o equivalente a 21 mil dólares. 21 mil dólares e 600 mil. Bandido não era. Canalha muito menos. Fascista nem pensar. Porra louca talvez. Extremista com certeza. Se ele não era tudo isso, como é que um jovem que amassa um ovo pode vir a sê-lo? Fecha aspas. Além de todos os atos terroristas, o governo Costa e Silva ainda se defrontava com parlamentares de oposição que, incessantemente, se pronunciavam de modo muitas vezes ofensivo ao regime e às Forças Armadas. Um desses discursos, feito pelo então deputado Márcio Moreira Alves, além de tentar desmoralizar as Forças Armadas, incitou o povo a não participar das comemorações de 7 de setembro. O governo pediu à Câmara dos Deputados licença para cassar o seu mandato, o que foi negado. O país contabilizava, até o final de 1968, um saldo de 19 mortos pelo terrorismo. Aqui, né, tem uma página, né, que é
Ver www.ternura.com.br, Memorial 1964. 9 mortes em passeatas, citada pelos jornais, e 2 estudantes. Nesse cenário, em 13 de dezembro de 1968, o presidente da República promulgou o Ato Institucional número 5, o AI-5, né? Tal ato ampliou consideravelmente os poderes presidenciais, possibilitando fechamento do legislativo, a suspensão dos direitos políticos e garantias constitucionais, a intervenção federal em estados e municípios, a demissão e aposentadoria de funcionários públicos, a cassação de mandatos parlamentares, a suspensão da garantia do habeas corpus, no caso de crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular, entre outras. Assinaram o ato Arthur da Costa e Silva, Luiz Antônio da Gama e Silva, Augusto Raman, Rodemaker, Grunewald, Aurélio de Lira Tavares, José de Magalhães Pinto, Antônio Delfim Neto, Mário Davi Andreasa, Ivo Arzua Pereira, Tarso Dutra, Jarbas G. Passarinho, Márcio de Souza e Melo, Leonel Miranda, José Costa Cavalcante, Edmundo de Macedo Soares, Hélio Beltrão, Afonso A. Lima, Antônio Carlos F. de Simas. Transcrevo abaixo o artigo do senador Jarbas Gonçalves Passarinho a respeito do AI-5, originalmente publicado pelo Jornal do Brasil em 14 de 3 de 2004. Abram aspas. AI-5, um imperativo, fecham aspas. Abram aspas novamente. Até 1968, o governo mantinha intocada as liberdades individuais. As restrições constantes do Ato Institucional número 1 já haviam cessado há muito. Eleições diretas, exceto para presidente da República, haviam levado a oposição aos governos de Minas Gerais e Rio de Janeiro. A imprensa livre e os direitos individuais assegurados caminhava o país para o restabelecimento da democracia plena. No plano externo, a Guerra Fria exacerbava a dicotomia ideológica entre democracia e comunismo. À esquerda marxista-leninista não convinha o exercício da oposição no plano democrático, mas a revolução inspirada na União Soviética, desde 1961, Cuba e China, nos governos Jânio Quadros e João Goulart, já treinavam brasileiros para a guerrilha. O movimento estudantil radicalizara-se, dirigido pelas dissidências comunistas da Guanabara e São Paulo, que se opuseram às diretrizes do Partido Comunista Brasileiro, contrária à luta armada. Várias facções guerrilheiras já haviam surgido em disputa entre elas. Em 1967, foi desbaratada a guerrilha de Caparaó e começaram as ações armadas da guerrilha urbana em São Paulo. Em 1968, eclodem as greves políticas, os assaltos a bancos, ataques a quartéis do Exército para roubo de armas e atos terroristas assassinos. No dia 12 de dezembro, a Câmara dos Deputados, no qual o governo tinha ampla maioria, nega licença para que fosse processado pelo Supremo Tribunal Federal o deputado que chamara as Forças Armadas de valha-couto de bandidos. O segredo do êxito da guerra revolucionária devia-se a que o totalitarismo vencia a democracia no mundo usando as franquias da própria democracia. Karl Loewenstein, em sua Teoria da Constituição, fala do dilema do Estado ameaçado pelos totalitários. Abre aspas. Se decide restringir as liberdades fundamentais de que se servem os insurretos, atuará precisamente contra os princípios da liberdade e da igualdade sobre os quais se baseia. Se, ao contrário, as mantém mesmo em benefício de seus inimigos declarados, põe em risco a sua própria existência. Fecha aspas.
O Estado estava, pois, vivendo o dilema de Lowenstein, atacado por militantes totalitários. Antônio Cândido, nome exponencial da esquerda, justificava a violência leninista, abre aspas. Aceito plenamente a violência revolucionária como defesa de revolução, fecham aspas. Os chefes militares declaravam-se formalmente incapacitados de vencer a guerrilha, se os direitos individuais fossem mantidos. Aceitamos também a violência defensiva. A Colômbia manteve as liberdades fundamentais, ao contrário do Brasil. Faz 42 anos não vence as guerrilhas comunistas, que já dominava 40% do território nacional. No nosso caso, vencemos a luta armada dos comunistas. Só não deveríamos ter feito durar por 10 anos o AI-5. Inicialmente, um imperativo da defesa do Estado. O presidente Costa e Silva iria revogá-lo em setembro de 1969. Não houvesse adoecido fatalmente, fecha aspas. Jarbas Passarinho, 83 anos, é coronel reformado do Exército e foi governador do Pará, senador por 3 mandatos, ministro dos governos dos presidentes Arthur Costa e Silva, do Trabalho, Emílio Médici, ministro da Educação, João Figueiredo, da Previdência, e Fernando Collor de Mello, ministro da Justiça. O governo criou, em 1967, o Movimento Brasileiro de Alfabetização, o Mobral, e transformou o Serviço de Proteção ao Índio em Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Foram criadas ainda a Empresa Brasileira de Aeronáutica, Embraer, e a Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, o CPRM. Em 1969, a economia brasileira estava em franco desenvolvimento, iniciando o, entre aspas, milagre brasileiro. Isso aliviou as tensões sociais e ampliou as bases de apoio ao regime militar. Na era econômica, o período foi de crescimento, com expansão industrial e facilidade de crédito, política salarial de contenção e controle da inflação em torno de 23% ao ano. Em agosto de 69, Costa e Silva se afastou do cargo, após governar por 2 anos e 5 meses, em virtude de uma trombose cerebral, vindo a falecer no Rio de Janeiro em 17 de dezembro de 69. Seu vice, Pedro Aleixo, impedido de tomar posse, foi substituído por uma junta militar, composta pelos ministros Aurélio de Lira Tavares, do Exército, Augusto Rademacher, da Marinha, e Márcio de Souza e Melo, da Aeronáutica, que governaria de 31 de 8 de 69 a 30 de 10 de 69. No dia 4 de setembro de 69, a Ação Libertadora Nacional, a ALN, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o MR8, sequestraram no Rio de Janeiro o embaixador norte-americano Charles Elbrick. Nas eleições de 70, a Arena conquistou 69,4% dos votos válidos para a Câmara, sinal de aprovação do governo. O país iria se defrontar com momentos cada vez mais dramáticos e eu, transferido para São Paulo, iria ser envolvido em uma guerra, para a qual não havia sido preparado. Uma guerra na qual o inimigo não usava uniforme, era traiçoeiro, tinha a iniciativa e, quando menos se esperava, matava ou mutilava inocentes. No cumprimento da minha missão, não raro expus a riscos minha integridade física e a segurança da minha família. Foi uma luta que não escolhi, mas lutei consciente de que fazia o melhor para o meu país e para o meu exército. Vencemos a luta, malgrado ver hoje meu nome e de muitos companheiros enxovalhado pelos vencidos, que novamente intentam contra o Brasil, dominando o Estado na tentativa de se perpetuar no poder sobre uma nova roupagem. Ok, pessoal? Agradeço a você que chegou aqui mais uma vez, e mais uma vez eu peço, se inscreva nesse canal humildezinho, deixa seu like, faça um comentário ou deixa um dislike, pessoal. Compartilha com alguém, dê essa força pra gente para poder fazer com que esse canal cresça, ok? Fiquem todos com Deus e até mais.